E vamos lá. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, né? Depois aí da Semana Santa, né? Então, vamos reiniciando as nossas aulas, né? Aula passada, só para a gente relembrar, né? A gente começou a falar da sessão 4 e nessa sessão 4 a gente acabou falando sobre redes, internet, intranet, falou de tecnologias, né, de redes locais, redes de longo alcance, falou também um pouquinho de tecnologias que usam a internet em si, falamos de tecnologias sem fio, né, como Wi-Fi, Bluetooth, etc. Então, é uma sessão bem movimentada, né, que a gente tem. E na aula de hoje, né, para a gente finalizar, na verdade a gente parou semana passada justamente nessa parte de identificar qual é a nossa rede, no caso, né? Então, a gente acabou parando justamente nessa classificação aí, né, de intranet, extranet e internet. Essa divisão, né, essa segmentação que a gente tem da rede, ela acontece basicamente dado o ambiente que a gente está, né? Vale lembrar que na aula passada a gente falou dos conceitos, né, de rede local, né, rede LAN, e uma rede de um alcance maior, que seria a rede WAN. Em todos esses cenários, a gente tem uma divisão geográfica dentro disso daí. E esse conceito aí de intranet e extranet, ele também meio que leva um pouquinho em consideração isso. Já que quando a gente está falando de intranet, né, a gente está falando de uma rede local, uma rede interna, onde os dados que estão compartilhados nessa rede interna, né, por isso o nome intranet, os dados que estão rodando ali, eles acabam sendo compartilhados apenas entre os computadores que compõem essa rede interna de intranet. A gente tem, com isso, né, obviamente, os exemplos que a gente pode estar tendo, né, sei lá, tu tem um servidor dentro da tua organização, onde tu está compartilhando os processos, informações, documentos voltados àquele trabalho. E, obviamente, só os computadores que estão nessa mesma rede desse servidor é que vão acabar tendo acesso a esses dados, a esses documentos. Então, repara que é uma divisão em um ponto geográfico, né? Um local que constrói uma intranet. Já quando a gente está falando de extranet, então a gente está falando aí da possibilidade de tu estar se comunicando com mais de uma localidade, no caso, né? É o que a gente fala basicamente que é uma rede de longa distância, só que privada, né? Seria aí o caso da extranet. Até me lembro que na aula passada deu o exemplo por exemplo, uma empresa ter várias filiais. E, obviamente, essas filiais acabam se comunicando com a central, sei lá. Então, essa rede de comunicação, obviamente, eles não estão usando uma rede pública, né, publicando os dados e jogando abertamente, né, mas eles estão fazendo uma troca ali privada. Essa troca privada, né, essa troca particular, se dá através de uma rede
externa, por isso o nome é extranet, tu está conectando um lugar A um lugar B. Então, esse caminho de comunicação, caminho privado, é o que compõe a nossa rede de extranet. Agora, se esse caminho para tu compartilhar dois pontos é feito de maneira pública, né, numa rede pública, ou seja, várias pessoas vão conseguir ter acesso fácil a essas informações que tu acaba, ou pelo menos tendo informação ao ambiente que tu está compartilhando essas informações, a gente está falando de internet. Que exemplos não faltam. Que aí a gente pode já começar a falar um pouco do que a gente teve de trabalho, né, com a nossa pesquisa lá, né? Que eu pedi para vocês compartilharem, né, comigo através lá da pesquisa, justamente ferramentas que estão atreladas à internet, né? Primeiro que eu perguntei lá acerca da URL, né? Perguntar o que ela é, qual é a organização dela, qual é o objetivo dessa danada da URL. Eu queria saber aí se tem alguém que pode me ajudar a relembrar o que é isso, o que é uma URL. Quem quiser pode abrir o microfone aí e já começar. Ela é o endereço para localizar coisas na rede, né? Coisas que eu digo porque também estava. Você pode localizar um periférico ou um site, por exemplo. Uhum. A gente acaba utilizando muito a URL, né? Justamente nesse nosso processo de navegar na internet, né? Vale a pena lembrar também o que a gente estava vendo aula passada. Obrigado aí, eu acho que foi Lucas que falou, né? Obrigado aí, Lucas. A aula passada a gente estava falando de protocolo de internet, IP, essas coisas, né? Então, vale lembrar, né, que aqueles endereçamentos que a gente viu, né, de forma numérica, a gente tem, né, a construção da internet baseada nisso, né? Então, muitas vezes o teu site, né, ele está armazenado lá no servidor, e aí é quando a gente já começa a trabalhar um pouquinho o outro conceito que eu mandei buscar, né, que é o DNS. A gente sabe que o servidor ele vai ter um endereço numérico, né? Sei lá, 192.165. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Mas as URLs, né, que a gente digita lá no nosso navegador, né, o endereço que a gente coloca lá no navegador, repara que sempre é uma coisa através de nomes, né? Porque é muito mais fácil a gente estar guardando nomes do que guardando números, né? Tanto que essa URL, né, além dela ter essa característica para estar facilitando o nosso entendimento, né, para qual site que a gente tá indo, né? Na própria URL, a gente tem marcadores nela que acabam reforçando ali o que é que a gente está acessando, né? Então, por exemplo, no fim da URL, tu sempre vai ter lá uma identificação do país em que aquela página que tu está acessando, ela está sendo armazenada, né? De onde vem aquele domínio da internet. Então, por exemplo, quando a gente está lá no site faculdadeNovaRoma.com.br, o .br porque a gente sabe que é um site
brasileiro, se for um site português, vai ter um .pt no final. Se for um japonês, .jp, e por aí vai, né? Alguns países são fáceis a gente associar, né? Por exemplo, lá da Grã-Bretanha, né? Não é um .gb, né? É um .uk, né? Que é de United Kingdom, né? Então, tem alguns países que é difícil a gente lembrar quais são essas duas letrinhas, mas acontece. Antes do país, a gente vem ali a finalidade do site, basicamente, né? Boa parte dos sites que a gente tem são sites comerciais, então acaba sendo um .com, mas tu tem vários domínios quanto a isso, né? Então, tu pode ter .edu, .org, .gov, então tem vários domínios aí que eu espero que vocês tenham citado isso lá no trabalho que eu passei. E a outra coisa que eu mandei vocês darem uma olhadinha foi justamente o DNS, né? Que, em resumo, ele vai ser um tradutor, né? Do endereço que tu digitou na URL, né? Com o nome do site que tu quer acessar, para o endereço em si, né? Do servidor lá que tu está querendo acessar. Se alguém quiser adicionar alguma coisa nessa parte do DNS, URL, fica à vontade aí, viu, gente? Esse do DNS eu senti um pouco de dificuldade de entender no começo. Mas é como se ele, por exemplo, o nome do site que a gente digita é como se fosse um nome fantasia para ele localizar e puxar para a gente. Meio que como se fosse uma agenda de contatos, né? Tu sabe o nome da pessoa, mas não sabe o número dela. Ah, saquei. Então tu procura pelo nome, aí diz, sei lá, o endereço. Qual é o endereço IP de onde está hospedado o site da Nova Roma? Eu não sei de cabeça a sequência de números. Eu sei o nome, faculdadeNovaRoma.com.br. Então eu vou lá, eu jogo isso no meu navegador e o DNS ele vai fazer essa ligação. Ele olha, esse nome está nesse endereço. Então ele caminha tudo para aquele endereço para pegar as informações lá no servidor da página que está querendo acessar. E obviamente que como foi falado aí anteriormente, né, tu pode estar referenciando através das URLs não apenas as páginas de web, né, mas arquivos, essas coisas que tu está jogando aí na rede. Então tudo isso é endereçável, né, pela URL. Então acaba tendo esse facilitador, né? Quando a gente está acessando uma pasta que está dentro do servidor, é justamente aquelas barras que a gente coloca, né? Sei lá, algum site.com.br/projeto. Então, isso é uma pasta que tu está entrando lá. Dentro dessa pasta, tu pode estar tendo outras páginas ou outros arquivos. Mas, em base, é isso aí. Ele funciona aí como esse tradutor. Aí né? são as rotas, né, professor? Isso. Quem foi que falou? Ciro Gomes. Opa, Ciro. Falou com a voz tão Porque tranquila, através da né? URL a gente consegue passar parâmetros ou rotas. Aí usando a barra é rota. Isso. A gente já está, além de ter chegado na porta lá do servidor, tu já está passando, entra nessa pasta para pegar tal arquivo. Na verdade, quando a gente, o padrão, né, a gente já está entrando numa pasta, né, lá o www, né. O padrão é o porta de entrada por ali, né, mas quando a gente está mudando, né, fazendo uma rota, né, você lembrou bem, aí é quando a gente já está colocando mais informações ali na URL. Mais alguém? Acho que... Opa. Eu falando dois de uma vez e desistindo dos dois. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Iniciou a aula já, professor? Já, meu filho, já estou falando da pesquisa aí que a gente fez.
Tu fez ela, a parte lá da URL, DNS, a gente está falando justamente disso. Então, procurei com todas as pessoas possíveis teu número e não consegui. É que eu estava tendo, não só contigo, problema com todos, enfim, para assistir aula. Eu comecei a tua aula, no caso, a minha primeira é hoje, que eu estou assistindo depois que começou as aulas virtuais. Eu assisti todas as tuas aulas mais presenciais. Então, eu tô todo por fora, todo por fora. Eu queria saber se ainda existe, ainda dá tempo de correr atrás aí de prejuízo. Dá. Tu já conseguiu entrar lá na turma do Classroom? Do Classroom? Deixa eu dar uma olhadinha se tu já tá. Entrei hoje, entrei. Ah, então tu já deve ter visto lá que naquela aba atividades tem um monte de tarefa, né? Para ser feito. Certo. Pronto. Eu Faça. lembro que você falou nas aulas presenciais que, inclusive, você passou o primeiro exercício lá para responder as 15 primeiras questões, é isso? Isso. Aí, além desse exercício, tem vários outros lá. E todos esses exercícios, eles vão compor a nossa nota de P1. Aí, tipo, tu vai estar agora bem atarefado, né? Porque tu tá com um monte de tarefa em aberto, né? Isso. Mas, E não só tua, isso de todos, pense. pronto. Mas corra atrás, dá tempo. Dá tempo. Aham. Toda a lista de exercício, né, como eu falo lá, tá naquele esquema, né? 15 Certo. questões, tem algumas pesquisas por fora para fazer e tal, aí tu faz individualmente agora. E aí, na medida que eu for concluindo, eu posso ir enviando lá no Google, lá no Classroom mesmo, né? Tu anexa lá o arquivo que tu desenvolveu, né, o arquivo com as respostas e clica em entregar atividade. Aí ele já anexa. Aí qualquer coisa, Beleza. se tu tiver alguma dificuldade, é só mandar mensagem por lá mesmo. Por lá mesmo, né? Aí você responde por lá, né? Sim. Eu já Beleza. coloco tudo por lá, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, então já deixo logo tudo público lá. E também tem a opção de mandar um e-mail por lá, né? Então, se for uma coisa mais privada, aí tu manda por e-mail. Ok, beleza. Mas os exercícios tu pode mandar pelas atividades lá que estão abertas. Então, Ok. tem algumas lá. Tá Agora bom. corra. Corra que tem um Beleza. bocado. Beleza. E e os slides? Também estão lá. Eu já Tá postei lá, né? todos lá. Na verdade, eu já postei todos da disciplina toda. Já tá tudo lá. Beleza. E hoje a gente está terminando o slide da sessão 4. Então, logo, próxima aula, a gente já deve estar começando o slide da sessão 5. Beleza. Tranquilo. Massa. Qualquer coisa, viu, Ricardo? Só mandar as ordens aí. Pode deixar. Obrigado, professor. Nada, meu querido. Mais alguém ia falar aí? Trocar só uma ideia em relação às outras formas, né, de acesso de recursos que a gente tem através da URL, tipo, não só o protocolo, né, HTTP, a gente tem também FTP para servidores de Sim. arquivos, né, temos o file também, por exemplo, quando a gente abre algum PDF no Chrome, a gente pode ver lá que ele fica file, //, né, e, enfim, essas outras duas coisinhas. Sim. Isso que o Felipe está falando, gente, é justamente aquilo que a gente tem indicado no início da URL. E muitas vezes os navegadores, eles até ocultam assim, né? Quando tu clica para digitar, é que aparece que tem lá no início do endereço que tu digitou um HTTP ou HTTPS, que esses são os protocolos utilizados para essa transferência de hipertexto. Hipertexto é basicamente o que a gente tem nas páginas web, né, que a gente está navegando. Esse hipertexto nada mais é do que a possibilidade, né, de tu não ficar preso em uma página, né? Já que existem vários links em que tu pode estar indo para várias outras páginas, né? Então, não é apenas um texto limitado a uma página, mas sim um hipertexto.
apesar de estar em uma página, mas tu consegue abrir várias outras páginas. Então, é a característica, né? E a sigla, né? HTTP, né? Hypertext Transport Protocol, né? Protocolo de transferência de hipertexto. E também tem a variação, né? HTTPS. Esse HTTPS é de security, né? De segurança, de quando ele está usando criptografia para proteger ali a tua comunicação. Então, por exemplo, quando a gente está em uma página web em que a gente vai colocar uma senha ou vai passar alguma informação mais pessoal, tipo um número de documento, um número do cartão de crédito, uma senha de banco, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que tu deve olhar é justamente se a página ela está utilizando esse protocolo mais seguro que usa de criptografia, que é o HTTPS. Os outros protocolos aí que Felipe falou são, obviamente, protocolos mais voltados para alguma outra atividade que não seja, de fato, uma navegação na web para abrir várias páginas na web, etc. Um exemplo muito bom aí do FTP. FTP é outro protocolo, né? File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, né? Então, quando tu quer mandar muitos arquivos de uma vez, trocar, baixar, então é mais indicado tu usar esse outro protocolo, que ele até garante um pouquinho mais de segurança nesse processo. Então, são vários protocolos que a gente tem ao longo da rede, né? Mas esses aí acabam sendo os mais famosos. E já que falou um pouquinho de criptografia, essas coisas, né? Antes de eu chegar onde eu quero, a gente tem que falar um pouquinho, já que a gente falou de internet, né? Falou da... Opa, vamos voltando. Caiu pra geral ou foi? Não sei, eu sei que eu estava aqui todo animado dando minha aula e deu uma Falou caída. que, Deu uma falou caída. que alguém startou como se tivesse substituído tu, tá ligado? Tipo, algum outro professor, sei lá, startou a sala 3. Enfim, Otário. Esse cara é otário demais que fez isso. Mas beleza. vamos Cara, seguir, vamos seguir. Tentaram me derrubar, mas a censura não chega. Não chega É, pô, ele deu uma saída aqui, depois voltou. Fechou minha aula aqui, meu irmão. tamo Eu tô junto. aqui. Eu tô aqui mesmo, tô aqui esperando vocês. Só porque eu ia começar agora a falar um pouquinho da internet, falar da, da classificação, vamos dizer assim, né? Falar um pouquinho da segmentação que a gente tem da rede, né? Que também foi um dos tópicos lá, né, que eu coloquei na pesquisa, né? Você está trabalhando com base ali na Surface Web, na Deep Web, na Dark Web. E aí, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre esse tema aí de Surface Web, Deep Web, Dark Web. Vocês conseguiram diferenciar bem o que é cada um desses? Eu consegui, professor. Olha aí, conta aí, meu filho. É assim, o que eu li a respeito é que é meio que pessoas têm mais acesso que outras. Uma é restrita e a outra, como podemos dizer assim, a grande parte da população pode ter acesso de forma instantânea e rápida, que é o que a gente usa. No Uhum. caso, eu estou falando da Surface Isso, Web. isso. E aqui é assim mais restrita, que tem coisas assim mais ocultas, podemos dizer assim, é a Deep Web. Que Uhum. nela a gente pode encontrar coisas que não vai ter na Surface Web, que aqui é mais Uhum. Não vai ter para planilha acesso para todo pública mundo. lá, né? Isso. E no caso, a Dark Web é como praticamente o próprio nome diz, né? Aquela parte da internet sinistra onde rola as informações, rola as coisas ilegais, coisas do tipo.
tráfico de órgãos. A parte onde a gente pode encontrar Felipe navegando, né? Ele Pô, é louco, professor, nem usa essas coisas, bicho. Fui pesquisar o negócio do Tó com medo da porra, entrei até no Ubuntu pra poder fazer as pesquisas. Tô brincando. Não, mas eu gostei dessa definição. Foi quem? Foi Lucas de novo que falou? Edinaldo, professor. Edinaldo. Gostei, Edinaldo. Gostei aí da definição. Só para ficar claro isso que ele estava falando, né? Eu já estava falando da Surface Web, né? Surface é a cobertura. Sim, antes de eu explicar, é comum a gente fazer essa analogia com a internet com um iceberg. Tipo um iceberg. Isso. Estilo um iceberg. Se você for ver, né, quem assistiu o filme Titanic, né, tá... Quem não assistiu, tem tempo para assistir agora nessa quarentena de rever. Tem na Netflix esse filme aí? Eu acho que tem. Eu acho que tem até no YouTube, se brincar. Então, nesse... Eu tenho ele em 4K, viu? Nossa Senhora. 4K. Deve dar o quê? Uns 50 GB de arquivo, né? Manda aí pra mim pela Deep Web pra ninguém ver. É bem tranquilo. Foi tranquilo baixar. Quando um iceberg, né, obviamente, a gente sabe, gelo boia na água, né? Beleza, mas dado o tamanho do negócio, ele afunda um pouquinho na água, então, tipo, o que tu vê ali acima da água, né, acima da superfície da água, é só um pedacinho do que tu tem lá embaixo, que é uma parte bem maior. Então, quando a gente vai falar de internet, a gente faz essa analogia com iceberg. Então, a parte que a gente conhece, ou seja, seria essa superfície, é só um pedacinho da internet. E é um pedacinho que já é grande pra caramba, né? E nessa parte da Surface Web, estão todos os... Em resumo, né? Tudo que o Google consegue fazer um apontamento para uma página lá, está na Surface Web. Então, todas as nossas páginas web, está tudo ali na Surface Web. Quando ele falou dessa parte da Deep Web, ou seja, a gente já desceu um pouquinho aí na profundidade do iceberg, né? Vamos dizer assim. E nessa parte, né, então, já vai demandar, por exemplo, de tu autenticar para tu chegar em um determinado conteúdo, né? Ou seja, tu fazer um processo ali de login, por exemplo. Então, tu olha, por exemplo, quando tu entra em algum site, tem lá teu controle de acesso, né? E nesse controle de acesso, tu acaba acessando aqueles arquivos lá. Então, a analogia que a gente pode estar fazendo, né? O site lá da Nova Roma tem aquela parte do portal, né? O site em si, Nova Roma, está na Surface Web, né? Tá ali público, todo mundo chega, acessa, vê a página, vê as fotos, né? Então, aquilo ali está público, Surface Web. Mas quando a gente vai para aquela parte em que a gente se autentica e vai entrar dentro do sistema para pegar os arquivos que o professor colocou, aquilo ali já é o início da Deep Web, né? Porque tu necessita de uma autenticação. Esse ambiente que tu entrou autenticado, ele não está público em toda a internet, né? Então, não é todo mundo que vai conseguir entrar ali e pegar aquele teu arquivo. Então, tu já está dentro da Deep Web. Professor, então tem página que, ao mesmo tempo, ela é pública de Surface e Deep? Tem. O Facebook, por exemplo, né? Quando tu entra nas páginas do Facebook, né? Página dos amigos, essas coisas, é tudo público, tu consegue ver. Agora, por exemplo, quando tu vai para aqueles grupos secretos que o Facebook tem, né? Os grupos lá de comunicação, ali tu precisa estar logado na tua conta para ter acesso, né? Porque teu perfil está vinculado àquele grupo, né? Então, tu tem esse controle de acesso. Então, basicamente, para a gente quebrar essas duas diferenças aí, né?
Quando a gente está falando da Deep Web, a gente está falando que a gente está necessitando de uma autenticação, de um controle para o acesso a uma determinada área, a um determinado arquivo. Então, já tem a Deep Web. E a Dark Web, que aí, Dark lá de escuro, né? Sombra. Até o nome ele é meio tenebroso, né? Repara, nesse caso aí, fazendo uma analogia de novo lá com o iceberg, né? A parte lá do fundo do iceberg que está completamente na sombra, que não recebe luz do sol. Nessa parte aí, né? Apesar da gente ter muita coisa rodando lá, né? Feito o Edinaldo falou, né? Enfim, porque toda a arquitetura, principalmente ali da Dark Web, ela é diferente, né? Por exemplo, esse navegador que a gente utiliza no dia a dia da gente, né? Google Chrome, Firefox, qualquer um deles, não chega na Dark Web, porque tem outra coisa envolvida, né? Tem um processo de criptografia no meio. E aí foi quando eu mandei o povo de computação, que eu sei que eles gostam de pesquisar essas coisas mais técnicas, foi por isso que eu coloquei aquele tópico extra, que aí seria uma novidade aí para eles darem uma olhada nessa parte, que seria esse conceito de utilização de criptografia, um navegador que é muito utilizado, não é o único, né, mas é o que é mais utilizado, é o navegador Tor. Então, é a vez agora desse povo falar sobre essa pesquisa aí. Assim, a coisa que eu queria saber era como faz para ter acesso a ele. Se baixa normal, feito baixa o Google Chrome. Rapaz, não queira não. É só ir no site, lá tem todas as instruções. Vamos lá. Caramba, você é a sorte depois que você começar a acessar. Essa pergunta eu já vou deixar para os meninos de computação responderem. Eu já vi que eu não se envolve nisso, parceiro. Pô, fica de boaça, pô. Tu quer continuar pagando tuas contas na internet tranquilão? Sem estresse. Fica de boa, pô. Quer continuar vendo teus vídeos aí sem ninguém tá falando Se quiser, faço tutorial. Já tá deixando traumatizado. Tutorial Mas a intenção é essa. Vou ser bem curto aqui. Perguntei a todo mundo aqui de TI quantas pessoas acessam a Dark Web. E aí, galera? Não, mas acessar a Dark Web não é interessante. A primeira notícia que eu tive da Dark Web foi... O Tor não é necessariamente para Dark Web. Um documentário que dizia que um cara combinou um assassinato pela Dark Web e levou um canibal para acabar com as provas. Então, tipo, eu prefiro não entrar nesse tipo de local. Isso sou eu, né? Não, pô, veja só. O Tor você pode usar só para Deep Web ali. Dark Web é uma coisa sua que você vai querer acessar outras coisas ali. Mas, tecnicamente, ali não é... Assim, você tem os dois mundos ali. Você vai só encontrar a galera que não tá querendo ser vista. Não tá querendo ser vista. Isso se você realmente... Para você acessar a Dark Web, você tem que conhecer os endereços de lá. O Tor Browser é só um navegador para você se conectar a uma rede, que é a rede Tor. E aí lá, essa rede, ela é anônima, porque você passa. Mas você, para acessar essas redes, você precisa de autorização, né? O que diferencia... Você só precisa do navegador. Não, você faz a requisição com os caras. A partir do momento que você faz a requisição... a rede é pública, você pode acessar. Você pode acessar o YouTube geral, por ela. Sim, a rede geral, mas tô dizendo, se você for entrar nas áreas as áreas Deep Web mesmo, você precisa de autenticação. Mas aí existe a diferença de Deep e de Dark, né? A Dark Web é a parte mais obscura. A Deep Web, eu acho que não precisa de autorização, não. Você só precisa conhecer os endereços. Não, você precisa da autenticação, pô. A gente acabou de comentar disso. É boa coisa. Seria esse login. Isso. É boa uma coisa que vocês já começaram a falar, né? Para ajudar quem está com curiosidade de ir na Dark Web. Eu só vou dar uma dica, assim, não instala o Tor diretamente na tua máquina, né? Cria uma máquina virtual e joga o navegador dentro da máquina virtual. Misericórdia. Se precaver dessa maneira, tá sussa. Fecha todas as portas,
do teu roteador, ver se tá tudo certinho, para não deixar nenhuma brecha. Tá? Então, tem alguns cuidados para você. Apaga os nudes do teu telefone que tiver conectado no teu roteador. Apaga as fotos que você tenha. Que aí o risco de ser vazado é enorme, filho. E de preferência depois joga o computador no lixo. Não, brincadeira. Mas pelo que eu vi, o Thor melhorzinho é o Ragnarok, né? Que bosta, velho. Você não fez isso, Com essa piada, eu encerrava a aula agora. Dizia, o resto vocês se virem para pesquisar. Porque Ele vai fazer. Boa, Zé. Não, essa foi... Não, brincadeira. Essa aí ninguém manda nem no stand-up comedy, boy. Perdão. O cara vai fazer aquele stand-up naquela empresa de TI, massa e tal. O cara lançar uma piada dessa, volta todo mundo a trabalhar na hora. Tá tudo. O salário, ó, desse tamanho. Chicanismo tem razão. Gente, vê só. Quando ele... Cadê a moral agora para terminar? Quando a gente fala dessas redes de Dark, primeiro, quando a gente está falando do Thor, não é esse Thor que Ciro estava pensando aí, o herói dos quadrinhos. Não, Thor é um navegador, internet. Inclusive, a escrita é diferente, é T-O-R. Isso, não tem o H. É só... Que é a abreviação não é um nome bonitinho, não. É só uma abreviação. Só não lembro agora o que é. Eu não estou lembrando do teu. Eu sei que é Onion Route, né? Que é Rota da Cebola. É The Onion Router. Isso. Olha aí. O T ou o D. Putz. Fácil. Desnecessário ter o T. É que eu vi um cara comentando que era tipo The Second Version Onion Router. Que ele foi criado a partir de uma versão, né, do Mozilla. Firefox, no caso. Firefox foi mal. Numa versão corporativa, parece. A segunda versão. Aí, eu não sei, acho que ficou melhor assim mesmo, né? D, do que só The Second Version, um negócio nada ali da porra. Mas enfim. O D faz parte, né, de muita coisa. Não é Beatles, né? É The Beatles. Né? Então, é comum. Então, o que é que acontece? Esse navegador, ele tem... ele já começa com uma montagem diferente, né? Além do que Felipe, Gabriel também falou, Léo também falou, né? De ter lá... ele prima muito pelo anonimato da coisa, né? Para tu navegar ali. Por isso que o Tor, a gente tá falando dele para ser utilizado ali na Deep e na Dark Web, mas tu pode usar ele em qualquer lugar, né? Inclusive na Surface Web, para tu abrir teu Google da vida, por algum motivo que tu queira esconder quem você é. Então você pode estar utilizando o Tor, né? Porque ele usa criptografia. Criptografia a gente ainda vai estudar aqui nessa disciplina, um pouquinho mais detalhado, lá na seção 8, que é a última seção da disciplina. E nessa seção é que a gente vai ver mais detalhadamente, né, como funciona esse nosso trabalho. Então, o Tor, ele, além de ter essa característica aí de preservar o anonimato, né, a própria rede, né, que a gente está navegando, ela é diferente. Como os meninos falaram, né, é muito comum a gente na Surface Web, né, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente vai no Google, pesquisa e ele te aponta qual é a página certa e joga para lá, né? Não existe um Google na Dark Web, na Deep Web, não existe. É uma navegação muito rudimentar em que tu tem que saber o endereço que tu quer ir. E o endereço, eu acho que alguém ia falar, né? Foi só um barulho aí. Foi só um barulho. Mas eu vou aproveitar a pausa para Sim, senhor. dar uma
acrescida aqui. Eu achei interessante, não vou negar. A princípio, quando eu vi lá tópico extra, eu fiquei, porra, mais trabalho pra fazer, velho, desnecessário e tal. Mas, no final das contas, após pesquisar, eu achei interessante, velho. Achei Não, e um é de tema boa, é de boa. realmente interessante. Ah, E é isso aí. tá. Pra mim, tu ia falar alguma coisa que tu tinha achado interessante a mais. Eu, por exemplo, não sabia, não tinha conhecimento disso, professor. Sério, nunca tinha ouvido Eu falar. pensava que para ter acesso... Não, tô falando em questão de... Assim... Porque agora... Eu não sabia que não podia pelo Google Chrome. Eu pensava que por esse navegador normal poderia, através de entendeu? Através de um link ou algo desse tipo, fosse convidado. Sendo que agora porque... tem esse navegador que dá a possibilidade de ter acesso a ele, né? Isso, o que difere ele dos navegador normal justamente é isso, né? Uma das coisas. Porque tem uma diferença, assim, por exemplo, o URL. A URL lá na Dark Web, ela é diferente, da que a gente trabalha aqui. Então, são muitas diferenças. Todas essas diferenças, tu acaba indo para um navegador mais específico para navegar. Então, aquelas paradas de filme que a galera consegue os dados invadindo o computador, blá, 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 basicamente possível se fosse por esse Tor aí, né? Dá para fazer. É porque em filme essas coisas é muito radical. Porque sempre dá certo. No e filme, às vezes... entendi. No filme sempre dá certo. Então, de sempre primeira, tem, né? sempre de primeira. Sempre tem aquela brecha que o cara sabe que indo por ali vai. Mas tem que ver que os caras são preparados também, né, irmão? Não, já que estamos em quarentena, eu vou aproveitar para dar uma dica, né? Já que a gente está falando muito dessa coisa aí de Deep Web, falha de segurança, essas coisas. Tem uma série eu acho que é da HBO, né? Mr. Robot. Isso, e muito boa, por sinal. Muito boa. Qual, professor? Mr. Robot. Senhor Com Robô. aquele mesmo ator que fez o Bohemian Rhapsody. Isso. Fez o Fred Mercury em Rami Malek, o nome do cara. Isso, esse árabe do caramba mesmo. E, na verdade, eu abri o parêntese aqui, eu acho a atuação dele em Mr. Robot muito melhor do que no filme Bohemian Rhapsody. Não, porque ele já tem cara de doido, né, pô? Ele tem cara de doido. E aí, a gente que é de computação, a gente tem que ser meio doido, né? Não, eu indico essa série, assim, não por ela ser uma série boa, né? Mas os ataques que ele faz lá têm embasamento, né? Não é, por exemplo, feito na novela da Globo. E dê uma chance à série, que os primeiros episódios são bem complicados de entender. Até para quem é da área, você vai dizer, pô, muita coisa técnica, os caras falando, muita coisa sem pé nem cabeça e tal, mas... Na verdade, eu achei parado. Por vai isso que eu parei de assistir. Não, então, mas vai dando rumo depois. No começo, realmente, ela é bem chatinha e tal, de você começar a entender. Mas depois que você pega a essência de cada personagem ali, a colocação deles, o que cada um tá fazendo, aí você vai começar porque ela é pesada. A entender melhor a série. Ela é pesada, ela é muito densa, John. É por isso que ela é meio arrastada. Agora tem um filme também muito legal. Não sei se vocês já viram, Hacker Todo Crime Tem um Fim, se não me engano o nome do filme. Não conheço esse. É bom estar lá se não me engano, tá no Amazon Prime. Mas eu já tinha baixado ele antes, fora do Amazon. É bom também. Era um filme que poderia muito bem ser uma série também, mas foi só um filme. Pois é, assim, a gente tem várias coisas, na verdade, que sempre estão abordando essa temática, né, de primeira uso da internet, né? Fala sobre filme e ninguém como não sugere Piratas do Vale do Silício, pô. Não, eu parei de sugerir, porque o filme já tá... Vencemos, pô. Já tá enfadado. Já saiu um remake dele, né? Pô, já tem muito mais história pra contar. Tipo a Lagoa Azul da computação. Então, pô. Tem sempre que todo mundo assistir esse filme, pô. Vocês reclamam disso. Na minha graduação, eu assisti o Piratas do Vale do Silício.
E duas Eu vezes. assisti no primeiro. Porque o pessoal não sabe, mas eu fiz um primeiro período fora da Nova Roma. Deu merda e eu voltei, fui para Nova Roma e fiz de novo o meu período. Ah, então assistiu Mas na duas vezes. Católica passaram, pô. Diretas do Vale do Silício para passar. Não, já tinha assistido mais de uma vez. Mas fazer o quê, né? Não, dá pra ver. É uma história legal também. É uma história legal também. Mas eu acho que ela já está desatualizada. A gente já poderia estar focando em outras coisas. Então, tipo, a gente tem esses vários níveis na internet. Eu não sei se alguém de computação ainda quer falar mais alguma coisa sobre o Tor, sobre essa utilização lá dele, né, para Dark Web. Rapaz, se ninguém for falar, eu vou falar, porque esse tópico extra aí rendeu um tempo. Gostou mesmo. Eu fiquei puto, meu irmão, porque a gente teve um tópico extra. Apesar de ser interessante, mas eu fiquei Eu puto. acho que se botou um tópico extra pra uma turma, tem que botar pras outras também, né? Ou, na melhor das hipóteses, não colocar pra nenhuma, entendeu? Todo mundo sai Mas agora ganhando. que já passou pra gente, falta dos outros, né? Pra poder zerar depois. Calma lá, calma lá. Se não é coisa justa, como é que vai passar para os outros cursos? Não, Cara, vamos é pensar isso. no seguinte, a gente Ei, pega a ei, nota ei. extra mesmo e tá tudo certo. Eu concordo também, isso é bom. Fala, Eu Felipe. ia comentar um pouquinho só sobre esse esquema dele, né, do Tor, com esse Onion Router aí. A ideia de que a gente mantenha o anonimato desde quando a gente solicita o recurso. Isso. Por exemplo, quando a gente entra numa página, se a gente for lá naquela parte do desenvolvedor, né, ver o network, que é as requisições que foram feitas e tal, a gente consegue ver o IP do cliente, que no caso é o nosso, e consegue ver o IP do servidor, que no caso é o recurso que a gente está consultando. De onde Aí está a vindo sacada e do... para onde eu quero ir. Isso, exato. Aí a sacada do Tor foi justamente colocar uma barreira para que a gente não conseguisse ver o IP do cliente, né, que seria o nosso, e o do servidor lá, que é para onde a gente quer buscar o recurso. Aí ele possui um esquema, um circuito que ele chama lá de circuito Tor, que envolve 3 etapas. Aí, tipo, dependendo como é que eu posso dizer assim, do serviço que a pessoa vai consultar, possa ser que existam mais de um circuito ou, tipo, mais de outras ações dentro desse mesmo circuito. Aí, por exemplo, as 3 etapas são o entry guard relay, middle relay e exit relay. Aí, tipo, essa primeira entrada aí, é quando a gente, que é o cliente, né, faz a primeira requisição, aí ele entra nesse primeiro relay, que nesse momento ele ainda tem o nosso IP, né, o IP do cliente. Aí beleza, se em algum momento você estiver sendo monitorado e tal, esse é o único ponto no qual ele consegue capturar o IP do cliente. E matei 2 problemas resolvidos. Encontrei o procurador, Felipe, e o conselho tutelar, Ronaldo, irmão Ronaldo. Opa! É o que, meu irmão? Desgraça é essa. Rapaz, Todo mundo. Parei que é da noite. interessante. Estão querendo encerrar a sua rosa. Estão se esforçando. Ou tô querendo morgar o meu comentário aqui. Tá de boa, velho. Era só falar, não tinha estresse não. Para de falar aqui, tá ligado? Aí, pô. Continue, irmão, que tava interessante. Pô. Apesar do pastor ter interrompido, tava interessante. Aí, tipo, nesse primeiro relay, é o único momento em que o cliente ainda fica com o IP visível, né? Para dentro do circuito. Aí, após esse primeiro relay, os outros 2, o middle e o exit, são relays que são adjacentes aos anteriores, né? Aí, tipo, um só fica apontando para o outro e vice-versa.
Aí, a partir desse momento, já não existe mais a informação do IP do cliente. Tipo, quando o cliente vai solicitar o recurso, aí, a partir do momento que ele entra no primeiro relay, ele já é criptografado e já é enviado para o segundo relay. É tipo um nozinho, né? A gente, voltando lá para a estrutura de dados, a gente tem um nó que aponta para o próximo nó e assim por diante, né? Sendo que a gente tem um nó que aponta para o próximo e para o anterior, que eles são adjacentes. E também tem a característica, né, que esses nós acabam sendo compartilhados, né? Sim, sim. Os telespectadores. Na realidade, eu me encontrava em São Luís, né? Aí eu tinha Gente, eu queria muito Quem é o gênio desse áudio, pô? Qual Mônica é essa? Não, pode ficar tranquilo que a aula está sendo gravada. Depois que eu terminar a aula, eu vou saber quem foi. Segue, Felipe. Boa, Zé. E tipo, eles são compartilhados, como tu falou, beleza? Porque eles têm um apontamento de um para o outro, né? Que no caso seria adjacentes. E aí, toda a informação que é trafegada por entre esses relays, ela é totalmente criptografada. Até chegar lá no último relay, que é o de saída, no qual ela vai obter o recurso, que seria o site que a gente está consultando, né, através da lista lá de IPs disponíveis, como se fosse um DNS lookup, né? Faz Sim. a consulta lá no DNSzinho, onde tem a lista dos IPs que serão traduzidos, né, assim, para o ponto .onion lá, o domínio ponto .onion que o cara consultou. Aí eu achei isso aí bem foda, velho. Não, Bem e acaba sendo uma estratégia bem inteligente, né? Porque não é uma estratégia apenas de indistinguibilidade por causa de tu ter nós sendo compartilhados, né, com outras pessoas. Só isso tu já teria tu não ia ter certeza de quem foi que veio, né, a solicitação. Isso. Mas além disso, né, tem isso que tu falou, né, desses processos dele meio que tentar embaralhar, esconder justamente essas solicitações, justamente nessa transição de nós. E além disso, vem a criptografia por cima disso tudo. É por isso que a gente falou de Onion, né? Falou de domínios Onion, o nome do Tor, o O é de Onion, né? Onion é cebola, em inglês, né? Tanto quando você vai... Quando a gente passar aqui da pandemia, né? Que Léo prometeu, né? Que a gente ia levar a gente lá para comer onion rings, né? Lá no Outback, né? No Outback, né? Onion é de cebola, né? Por que cebola, né? Cebola que acaba sendo até o ícone do Thor. Porque tu Tem várias camadas. Exato. Tu tá aplicando várias camadas de trabalho, várias camadas de criptografia. Então, quando tu corta uma cebola, dá um tile na cebola, tu vê que tem várias camadas ali nela. Então, é a analogia que ele faz nesse trabalho que tu tem para chegar lá na Dark Web. Então, gostou do tópico, seu Felipe? Deu trabalho, mas era para conhecer. Foi interessante, não vou negar não. Uma curiosidadezinha que eu achei legal também é que, por exemplo, o domínio dos sites, né, é cheio de números e letras, né, não tem um nomezinho mais bonitinho e tal. Aí eu tava dando uma olhadinha e parece que aquilo é como se fosse um hash, né, que é gerado quando o cara realiza o deploy do site, né? Por exemplo, pelo Tor, eles até mostram lá o tutorial no site que você faz para poder fazer o deploy do seu site, né? E aí ele gera esse hashzinho pro domínio. Aí, oxi, velho, que doideira. Eu achava que essa combinação toda aí de números e letras pro domínio, pro cara acessar na URL, era o cara que colocava, tá ligado? Sendo que aparentemente é gerado. É diferente isso, porque aqui na Surface Web a gente escolhe, né? Quando a gente vai comprar o domínio para ser a URL de acesso ao site,
a gente escolhe do jeito que a gente quer, né? Então, lá tu não tem tanta liberdade assim para escolha. Então, é isso. Que bom, que bom. Legal. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que são não. Então, vamos seguir. Falta pouquinha coisa para a gente terminar. Estamos soltando o áudio, mas tá bom, né? Tá bom. Então, para a gente definir, né, esses 3 níveis que a gente falou de intranet, internet e extranet, para lá, tem alguns exemplos aqui do que a gente viu, né? A gente está falando de internet, rede pública, então, tá lá as redes sociais da gente, informações abertas, ou seja, todas as páginas web que a gente tem, essas coisas, página do governo, página de notícia, etc. Os serviços de e-mail da gente rodam por ali. Então, o serviço de troca de e-mails é pela internet, é público, né? Mas, obviamente, as mensagens, quando chegam, você precisa fazer login para cada uma delas. Então, quando a gente está falando de extranet, a rede maior, então, por exemplo, uma rede social corporativa, repara que é uma rede privada. E aí ele coloca um monte de exemplos nessa linha aí, de uma coisa que não é pública, uma coisa privada. Então, ó, ambientes corporativos com terceiros. Ou seja, quando a gente está, por exemplo, deixa eu ver, aplicando um CSM, que a gente já falou de SCM aqui, né, do Supply Chain Management, né, gerenciamento da cadeia de suprimentos, e tu faz uma conexão com o teu fornecedor. É um exemplo disso daí. Portais corporativos, né? Por exemplo, a gente que é funcionário, então consegue olhar lá no portal da gente como está o salário, folha de pagamento, essas coisas. Então, um monte de informação que está presente ali na extranet. E intranet é uma coisa bem local, né? Focada ali num ponto geográfico único. Então, a gente tem esses cuidados e ele coloca alguns desses exemplos. Ele coloca aí, né, alguns papéis da intranet no nosso trabalho. Então, primeiro ele contextualiza através da figura, né? Então, a gente tem lá extranet, quando a gente está se comunicando com algo mais privado, internet, quando a gente está se comunicando com todo mundo, e na minha rede interna, repara que ele fala até de novo do firewall aqui, né? Firewall, parede de fogo, ela fica posicionada aí para justamente proteger ou a tua máquina ou a tua rede. Né? É comum a gente no nosso computador, né, ter às vezes um aviso lá do firewall, ver alguma coisa. Justamente ele vai filtrar o que é que está passando ali na tua rede, né? O que entra e o que sai. Então, ele acaba tendo esse cuidado aí, né, com ele. Então, dentro da intranet, tu pode estar trabalhando, né, com essa parte de comunicação, que a gente falou de algumas ferramentas que a gente tem. Pode, obviamente, estar trabalhando nessa parte de planejamento, né, visto que tu vai ter esse acesso aos dados corporativos. Pode estar utilizando a internet, né, para acessar, né. Quando eu vou publicar alguma coisa na internet, eu estou saindo da intra para indo para internet, então, saindo para outro nível. E, obviamente, né, tu pode estar gerenciando aí esse teu portal de intranet, né, que é que tu vai ficar disponibilizando dentro dessa tua rede protegida. Então, são várias coisas que a gente pode ter. Já quando a gente está falando de extranet, a gente está conectando pessoas geograficamente separadas através de uma rede privada. Essas pessoas, né, aqui tua empresa, tu pode estar se comunicando a alguns clientes, consumidores, fornecedores, parceiros. Então, tu pode estar fechando canais de comunicações privados entre eles aí. Às vezes nem precisa ser um canal com uma ferramenta padrão, né? Feito eu dei o exemplo do SCM, né? Mas às vezes uma maneira de tu ter uma partilha de documentos ou de alguma coisa do tipo, então tudo isso acaba caindo para esse papel das extranets.
aqui eu vou parar só para perguntar aí se tá tudo bem, se eu posso seguir. Ele agora vai mudar um pouquinho o assunto, mas a gente ainda vai continuar falando de redes. Se tiver tudo ok, só falar aí. Tudo ok, professor. Pronto, então, muito bem. Tudo certo, tudo ok. Então vamos seguindo. Porque aqui ele vai falar de tecnologia mobile, né? Então, é o que ele coloca aí, tecnologias móveis aí. Então, como que, por exemplo, os smartphones acabam influenciando no nosso trabalho, né? No nosso dia a dia. Para quem não lembra ou quem não conhece, né? Eu sou filho de comerciante, né? Meu pai tem um bar. E eu vi, por exemplo, nos vendedores que iam atender a gente, eu vi como esse uso de tecnologias mobile acabou mudando e impactando até meu pai, que era o dono do bar. Não foi ele que começou a utilizar a tecnologia mobile, mas ele acabou colhendo frutos. Porque o que acontecia antes das tecnologias mobile, né? O cara ia vender os produtos, né? Então, ele passava lá com uma cadernetazinha, alguma coisa, anotava os pedidos, né, de cada cliente que ele visitou durante o dia. Quando ele chegava na empresa, então ele lançava todos esses pedidos no computador para passar a noite esse pedido sendo processado, faturado, essas coisas. No outro dia de manhã, havia o carregamento dos caminhões, para no segundo dia esse caminhão sair para ser entregue aquilo que pediu. Então, repara que tinha 2 dias aí de intervalo, né, para de fato acontecer a entrega, né, do dia que tu pediu para o dia da entrega, no mínimo 2 dias. Hoje, com esse uso de tecnologias móveis, meus pais recebem os pedidos no dia seguinte. Porque o que acontece? Assim que meu pai faz o pedido com o vendedor, ele está utilizando ali o smartphone com o aplicativo lá da cervejaria lá que ele trabalha. Então, a partir do momento que ele faz o pedido, ele já manda pela 3G ou pela 4G lá do smartphone dele, já manda esse pedido. Esse pedido já cai lá no faturamento da empresa, então já é processado, já é emitida a nota fiscal, tudo certinho e tal. E ao fim do expediente, né, no começo da noite, né, eles começam a carregar o caminhão, né, durante o turno da noite. Então, no outro dia de manhã, quando a galera volta para trabalhar, o caminhão já está carregado e já sai para entrega. Então, deu para agilizar bastante, né, esses processos. E eu estou falando desses benefícios, né? Na verdade, eu só falei de um benefício, né? Essas entregas rápidas no mercado. Obviamente, tu está acelerando esse processo, né? Tu acaba aumentando a produtividade, né? Isso aí é inegável, né? E tu acaba também tendo redução de custos, né? Por exemplo, hoje em dia é até difícil a empresa imprimir uma nota fiscal para mandar para tu, né? A nota fiscal da venda, né? Porque hoje tudo nota fiscal eletrônica. Então, ao invés de tu ter tudo no papel, tu tem basicamente uma chave de acesso, então, pelo computador tu consulta essa nota fiscal. Tanto que até o mercadinho que tu vai hoje em dia, né? Quando tu faz a compra, lá no fim é comum aparecer um QR Code, né? Tu escaneia aquele QR Code, ele vai abrir o site da Receita, ou estadual, ou federal, e tu vai ter acesso à nota fiscal lá daquela compra. Então, cada dia que passa a gente tem essas reduções aí. Eu dei um exemplo aí, um exemplo bobo, né, de redução do papel, mas isso aí pode estar reduzindo de várias maneiras, né, esses custos operacionais. Então, tem essa vantagem. Ele fala, obviamente, aí, né, do uso dos celulares, né, a gente fala muito aí de rede 3G e 4G, mas a gente já está começando a pôr em prática a rede 5G. No Brasil, eu acho que vai demorar um pouco, né, a gente está terminando ainda de implantar 4G,
tem região no país que ainda não tem a cobertura 4G, mas a gente já começa a ter desenvolvimento dessa rede 5G, por exemplo. Outras tecnologias que ele coloca, né, atrelada a essas tecnologias móveis, né, então Bluetooth, GPS, né, então, a gente sabe que são ferramentas que também auxiliam a gente pra caramba. E ainda falando dessas tecnologias sem fio, né, ele vai falar um pouquinho desse WiMAX. Esse WiMAX, em resumo, é um Wi-Fi bem mais potente do que os outros tradicionais. E nesse processo aí do WiMAX, né, a área de cobertura dele é bem maior, né? Geralmente um Wi-Fi padrão, né, um wireless padrão, ele pouco mais de em torno ali de 100 metros quadrados por ali, um pouquinho mais do que isso, dependendo da potência deles. Enquanto que um WiMAX ele é um pouquinho mais potente, porque ele consegue cobrir até 3.000 metros quadrados. Então, tem uma cobertura legal dentro disso daí. E ele fala também, né, dessas tecnologias sem fio, né, ele fala da radiofrequência, né, então do RFID, que é uma pena eu não estar com minha carteira aqui por perto, mas eu iria dar o exemplo que todo mundo tem no bolso de radiofrequência, que é o VEM. Né? O VEM é um cartãozinho que ele troca, né, os dados lá com o leitor com radiofrequência. É por isso que tu não precisa, de fato, ter um contato, né, do cartão com o leitor, né? Eu, pelo menos, quando eu rodava de ônibus, eu nem tirava o cartão de dentro da carteira, né? Só de tu chegar perto, né, como é radiofrequência, né? Então, quando tu chega ali no espaço ali, né, de alcance, ele já consegue fazer a leitura e faz essa troca dos dados. Enquanto que esse aí é diferente, né, de uma tecnologia ótica, né? Eu já vi também gente com o cartão dentro da bolsa, então, tipo, aproximar a bolsa do leitor e ele consegue fazer essa leitura. Então, acabam sendo várias... Rolou muito golpe no carnaval desse tipo, Zé. Aquele Nubank, que no Nubank, se eu não me engano, no começo, não sei como é que tá agora, mas ele vinha com a configuração default de você, naquele encosta e pague, até R$50. E muita gente saía fazendo esse tipo de coisa com as maquinetas no carnaval. Teve uma reportagem mostrando que a mulher arrastando essa brincadeirinha 15 contos. Por isso que eu tava cismado com esse contactless sem botar senha nenhuma. Porque o cara só ia encostar, pô. Então, mas aí era uma configuração que você podia fazer, desativar ela na configuração do aplicativo do Nubank. Sim, mas por padrão ele vinha habilitado. Por padrão, isso. E aí nem todo mundo sabe disso, sabe como fazer isso, tá ligado? E se lascou nessa onda. Eu tô imaginando a cena, tipo, o cara pegava uma maquineta, botava lá a compra no valor de não sei quantos reais e ficava caçando alguém para fazer a leitura. Era isso? Rapaz, eu não sei como é que era, mas teve uma que chegou a ser presa e aí contou como era o esquema. Ela tinha uma barraquinha de cerveja que aceitava cartão. Uhum. E aí ela já via a turma que estava com o cartão e muitas vezes ela passava quando o pessoal ia pagar alguma coisa do tipo, ou passava para alguém passar perto daquela pessoa. Já tinha os esquemas todo pronto. O pessoal no carnaval deitou nessa brincadeirinha em São Paulo. Aí o cara ia atrás, era só... Sim. E fora que na hora de passar a cerveja também, fazia e acontecia, né? E já levava. Só que é que tá. Chega a notificação na hora no Nubank. Muita gente bêbado se fudeu por conta disso. Imagina, toda rodada que tu fosse comprar de cerveja, pagar 2. Aquela brincadeira de 3 a 10, aí o cara faz, então tá massa, passou 50 aqui agora. Essa brincadeirinha. Aí vai de novo, 50 de novo, 50 de novo. E assim o cara arrasta uma poupança. Meu irmão, isso aí é complicado. Professor. Opa! Esses cartões aí que o senhor citou, eles usam a tecnologia de NFC, que
que é o Near Field Communication. Isso é um tipo de radiofrequência? Pelo que eu sabia, era. Pelo que eu sabia, era. Parece que é Porque uma tecnologia de RFID, só que de menor alcance. Parece que é uma coisa assim, eu não tenho certeza não. porque a radiofrequência em si, ela consegue ter um alcance maior do que 20 centímetros. Né? Ela consegue transmitir dados a uma distância maior, né? Que Entendi. é a evolução, né? Porque antes a gente queria trocar arquivo, tinha o quê? Antes do Bluetooth, tu trocava arquivo com Infravermelho. Infravermelho. Exatamente. Era bom bom demais. demais, meu irmão. Telefone grudado um no outro, ninguém podia passar por perto, meu amigo. Oxe, e o desafio que era pra passar de longe? O cara botava colado e ia afastando assim, ó. Quando vê, tava 1 metro, da adrenalina pura, mesmo. Agora, é o que ele está falando, né? Como é uma tecnologia ótica, né? É diferente do RFID, tu tem um limite de ser ótico, né? Então, é a mesma coisa do controle, né? Da televisão. Que eu não tenho... Eu acho que vocês já devem ter feito o teste lá, né? Com o controle, né? Que, assim, o controle é com infravermelho também, né? Tu não consegue ver aquela lâmpada. Deixa eu pegar um controle aqui. É só botar na frente de uma câmera. Eu queria ter um controle aqui por perto, mas tipo, se tu coloca ele aqui na frente da câmera e aperta a luz... Era bom demais. Obrigado dentro de casa pro canal da televisão. Você vai lá pra frente da TV, bota a mão aqui no negócio e ninguém muda, ninguém mexe no volume. Exato. Porque se tu tampa lá o receptor, ele não vai captar nenhum sinal. Então, e isso é uma coisa que não acontece aí com RFID, né? Porque, tipo, tu tem um obstáculo, às vezes, na frente, que é, sei lá, a tua carteira, a tua bolsa, a mão de alguém passando ali rápido na frente, mas é radiofrequência, uma hora a onda passa e ele acaba fazendo se a onda não passa por dentro do objeto, né, por radiofrequência, ela acaba chegando de toda forma, né. Obviamente que quanto mais obstáculo tu tem, né, tu vai baixando esse alcance da onda, né, então acaba dificultando um pouquinho. Beleza? Deu para entender isso aí? Deu. Sim. Então vamos seguindo para terminar. Tá quase terminando. Terminou, na verdade, né? Que eu só ia falar um pouquinho desse impacto aí, né? Assim, é notório cada vez que a gente... Todo mundo, quando troca de celular, a gente tem esse impacto, né? De quanto que a gente está dependente dessas tecnologias móveis, né? Porque tu troca de celular, então não tem nenhum aplicativo ali instalado dos que tu usa de fato. Então... Quem usa iPhone não tem esse problema, Zé. Desculpa, eu sou professor, né? Eu não consumo. Se você trocar de iPhone, meu amigo, ele importa. Quando você bota a sua conta, ele importa aplicativo, com todas as contas já logadas, foto, contato, o que tiver no outro telefone, ele importa, meu amigo. Arretado. É sensacional isso aí. Eu lembro quando eu troquei meu primeiro telefone, que eu tinha Android, e aí eu querendo importar, e tinha um aplicativo do Motorola que fazia um negócio desse. Mas o outro celular antigo também tinha que ser Motorola. Era umas frescuras. Mas para o quê? Para importar contatos e fotos? Porque se for Contato, foto, aplicativo e tal, não sei o que, era tudo. O Android também faz isso. Assim, não, mas tipo, tinha um S4. Isso há muito tempo, bem antes do S4. Foi o primeiro Moto X que lançou, quando eu fiz isso. Ele dá essa opção também, o Android, né? Mas aí eu não sei quem foi que veio primeiro. Eu sei que tem... não sei se foi o ovo ou se foi a galinha. Tem essa opção. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Não, professor. Particularmente não. Beleza. Assim, só para relembrar, né, que eu sei que tiveram pessoas aí que, como eu falei, né, entraram agora na disciplina, bababá, bububu.
E é bom que enquanto isso, eu vou abrindo aqui a nossa planilha, né? Que eu acho que eu não falei para vocês como vai ser a distribuição dos pontos, né? Pelo menos eu esqueci de postar, mas vamos lá. De exercício, o que é que a gente tem de exercício na nossa disciplina? Eu tenho uma tarefa em aberto ainda, que é o exercício referente a esta sessão 4, que a gente está finalizando agora. Nessa sessão 4, eu coloquei lá a lista, mesmo esquema, responde lá as 15 primeiras questões, tudo certinho, bababá, bobobu, tá tudo lá. E o prazo de entrega dela tá para a próxima aula, ou seja, de hoje a 8, dia 20. Beleza? Muito em cima, pô. Não, mas olha, já é 20 semana que vem. Então, a gente está finalizando o nosso semestre, a primeira parte do nosso semestre, tudo certinho. Então, para relembrar, né, a gente teve exercício das 4 sessões, né, sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. Teve uma pesquisa da sessão 3 e teve essa pesquisa que a entrega foi hoje da sessão 4. Então, a pesquisa vale mais ponto que as atividades, né? Uhum. Então, aí aqui tá. Como os exercícios sempre foram individuais, né? E as pesquisas, essa última foi em trio, né? A outra anterior eu dividi pelos cursos. Então eu deixei todas essas atividades valendo 1,5 ponto, cada uma delas. Então exercício 1, 1,5 ponto, exercício 2, 1,5 ponto, exercício 3, 1,5 ponto, exercício 4, 1,5 ponto. Já vão 6 pontos. 1,5 de cada pesquisa, né? Da pesquisa da sessão 3, mais pesquisa da sessão 4, mais 3 pontos, então dá 9. Tá faltando 1, professor. 1 ponto vai sair com base na frequência de quem está acompanhando as aulas semanalmente aqui na nossa sala de aula virtual. Oi? Sim. Obrigado, Deus. Então, a frequência depois do Covid, né, no caso? Sim, a frequência online. Ei, tem que ver o lance lá das minhas faltas aí no portal lá. Faltas indevidas. Ainda tá lá com 8 faltas. Não, eu até falei, visto do teu caso, eles mandaram deixar tu lá mesmo do jeito que tá, depois tu faz uma equivalência Bando de lá. preguiçoso, meu irmão. Muito bem, tá registrado isso aqui na aula, pode... Pronto, registra aí, matrícula 2016-168, a galera é um bando de preguiçosos lá, pronto. Vai dar processo. Dá porra nenhuma, e é isso aí. Gostei esse bicho acabou como meu vice, viu? Vice... Já pensou sem ressentimentos, José Paulo, sem ressentimentos. Não, eu tô, olha, eu sou empregado também. Ô, Zé Paulo, e a P2, hein? Como é que ficou? Então, ainda não tem a definição final oficial, né? Vai ter. Possivelmente vai ser do mesmo jeito, né, Zé Paulo? Do jeito que a gente caminha aí, acho que esse isolamento vai durar mais tempo. Vai. Eu também acho que... Agora que tá crescendo. Então, até setembro, né? Tá cá. Foi o que eu tinha visto. Mas segundo a mulher que foi presa hoje, o coronavírus não existe, é uma desculpa para que se instaure uma ditadura comunista. Porra. É a desculpa para fazer uma ditadura comunista, pô. Ô, professor. Opa. Zé Paulo. Só tem um exercício em aberto agora, né? Que é da sessão 4. É isso? Isso. Que é o prazo para a semana que vem. E aí encerra, né? Encerra essa primeira parte da disciplina. Sim, P1. sim. P1 termina nesse último exercício. Beleza, show. Assim, por mim, a gente poderia manter essa estrutura de avaliação também na P2. Por mim, eu não vejo... Tranquilo. Eu acho bem. Professor, mas no meu caso, que eu sou
de administração. Aí a prova, aquele jeito Aí lá. aquele fortíssimo abraço, amigo. Eu não sei como vai ser. Que assim, é o que Vai eu tô botar falando. pouco que vem Né? pra tu fazer prova, é o que eu tô dizendo. Cara, Não, Mas mas é o que eu tô falando. Rosita Por mim, teve um problema das enchentes no dia na prova da FGV e ela terminou o período sem fazer essa prova, botaram para ela fazer a prova no período seguinte e sabe-se lá quando é que vai ser, que até agora não fez. Chega melhor fazer uma lista de exercício também. Mas aí a FGV não dá o certificado se você não fizer uma prova. eu não sei como vai ser. Assim, eu sei que eu vou ser universal, vamos dizer assim, né? Se os alunos de administração forem fazer uma prova com uma avaliação da nota P2, então todo mundo faz uma prova também. Não sei Já se sabe, né, irmão? É bom depois que passar esse corona se esconder um pouquinho. Então, todo Sem mundo... ressentimentos. Não, para ser uma coisa justa, né? Se a FGV ela falar, não, vai ter a prova, vai ser tal dia, porque passou a pandemia, então se Deus quiser... Tá Mas é só um aluno de administração que ele tem? Não, tem vários. Não, tem. Ô, Zé Acho que tem Paulo. 7. Ô, Zé Paulo, mas sobre essa questão de ser justo, assim, nosso curso Não é ganha reconhecido pela certificado. FGV. Eles são, a justiça tá por isso aí, o curso deles é reconhecido pela FGV. Que é um diferencial no currículo deles, né? E pra gente não. Concordo plenamente. Eu como de ADM, Zé Paulo, eu também não me importo, não. Assim, só da gente fazer o que a FGV determinar, tá ligado? Gostei desse jovem. Também gostei. A atitude realmente. Mas tem que eu ser, tenho, pô. eu tenho É o uma certo pelo resposta para certo. John. Eu tenho uma resposta para John. Você não é certificado pelo FGV, mas você é certificado por mim. Sim, então, exatamente, é por você. Passa a sua prova pra gente, então. Na minha certificação, isso aí. Na minha certificação, há uma igualdade para ninguém chorar dizendo não fiz a prova. Todo mundo vai ter uma provinha no fim do negócio. Não, professor. Não. Ainda é cedo pra gente. Ainda é cedo, amor. Eita, Mal cartola uma hora começaste dessa. a conhecer a vida. Para, pô. Para, pô, senão eu vou abrir a cerveja que tá ali. Vou pegar o violão. Aí eu não sei como é que vai ser o fim da disciplina. Como eu estava falando, por mim, e eu acho que é o sentimento que eu tenho de vocês também, né? Se caso a gente necessite manter essa estrutura de avaliação, eu creio que vocês estão satisfeitos. Não, né? 100%. Então, a avaliação contínua mostra muito Com mais certeza. organizado do que agora, uma prova. se obviamente não é... Eu também queria deixar claro, assim, não é uma decisão do professor sozinho, né? Se no fim do semestre falar é prova para todo mundo, é prova para todo mundo, não tem pra onde fugir. Então, assim que eu souber, eu aviso a vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber como vai ser o fim de semestre. Ansiosos para se formar, na verdade. Também. É verdade. Também. Lembrando que é o último período de computação, né? É verdade. Vamos fazer prova Para FGV alguns. Para alguns, eu tô nesse... Mas... que não é o final. É o começo do fim. Fiquem tranquilos assim que eu souber. Vamos um passo de cada vez. Então, P1 são esses 6 exercícios que eu passei, né? 4 exercícios, de fato, mais 2 pesquisas, 6 atividades, mais esse ponto pela participação, totalizando os nossos 10 pontos. Opa! O senhor tinha falado que essas pesquisas foram em grupos, é isso? Isso. E como eu não participei dos grupos, eu acho que o Landes também não entrei com as atividades. A gente pode fazer essas pesquisas juntos, aí o Landes? Pode. Junto em dupla e faz junto. Ok, beleza. Deixa eu também aproveitar, então, dar uma olhadinha como está esse andamento, porque, tipo, todas as minhas atividades, né, que eu estou vendo aqui agora, a gente tem uma adesão ali de mais ou menos metade da turma, né?
Por exemplo, eu estou olhando aqui o exercício da sessão 1, só 10 pessoas entregaram. Sessão 2, mais 10. Exercício da sessão 3, 10 Então de pode novo. botar essa relação, professor, por favor. Posso. Podia fazer uma assim, repescagem, né? Não, Porque ficaria veja só. interessante, entendeu? Pelo menos pelo meu ponto de vista, eu fiz todos. Mas só para ter uma certeza, né? Repescagem para entregar no dia do que seria a prova, pô. Eu concordo com a repescagem aí. Quem faltou entregar tal exercício vai ter que entregar. Quem faltou entregar todo o exercício vai se fuder para fazer 45 questões e fazer 3 pesquisas. Pronto. Um dia só. Data da praticamente. Mas vale da mesmo repescagem. Não Data da sei. repescagem. 20 de abril, próxima semana. Aí pode entregar os que tiver faltando. Quem tá atrasado aí, corra atrás. Pronto, Mas, bota essa relação no responder. Sim, por favor. Coloca essa Não. relação aí, por favor, professor. Então, para eu não ter esse trabalho, porque eu vou fazer uma relação que ela vai ficar obsoleta já, né? Quando alguém entregar o exercício, eu vou mudar essa relação. Para você ver se você entregou a atividade, é só você ir lá na atividade e ver se o botão lá de entrega ele não está mais clicável, né? Porque ele vai estar dizendo lá que tu já entregou a atividade. Se ele tiver assim, é porque você entregou a atividade e eu já estou com ela. Se ele não tiver assim, ainda tiver o botão aparecendo de enviar a atividade, é porque tu ainda não entregou. Então, é só tu dar uma olhadinha lá. Eu, essa semana, eu já vou começar a dar os feedbacks desses exercícios. Aí vocês ficam de olho. Qualquer coisa, Ok, semana professor. que vem eu dou o último ultimato para esse povo, para vocês olharem. Por que vocês estão digitando essas coisas no chat? Costume Essa é já. a chamada, né? Eu tava digitando. Eu nunca boto. Já sempre sabe que eu tô aqui. Não eu tô sempre precisa, falando né? as merdas de sempre. Porque a gente tá no Zoom, o Zoom ele já faz a chamada ao vivo, então não precisa digitar, ok? Mas pro senhor não precisar reassistir, né? Dá trabalho. Não é nem assistir, eu já tenho uma captura de tela aqui que já tá o nome de todo mundo, então já tá... Pois se eu não já tá estava gravado. no momento da captura, eu vou receber falta. Vai. Jogou fino agora. Jogou o fino do argumento. Esse agora ele jogou o fino do fino. Gente, mais alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, um desabafo, um desafio? Pra encerrar, canta Morar Moreira, pô. A da barca, a mesma da barca. Legal.